Prioridade vem dentro de diagnóstico, dentro do que eu vou prescrever, e a prioridade vem dentro do que eu consigo fazer concomitante dentro da realidade desse paciente. A gente vai hoje falar mais sobre prioridades, que é uma dificuldade bem grande que a gente tem quando vamos fazer o plano de cuidado do paciente. O que está acontecendo com esse corpo, com esse metabolismo, com esse paciente, tentando integrar se vem da microbiota, se vem da genética, se são das emoções, se é falta de vitamina, problemas nas enzimas do fígado, se é algo ali no maquinário, né, na fábrica que está acontecendo. Mas tá, e depois que a gente descobre? Vamos pegar um paciente que é super complexo e você fala, por onde que eu começo? Ou eu faço tudo de uma vez? Então vamos pegar aqui um paciente que ao mesmo tempo que tem enxaqueca, tem artrite, tem rinite, tá com gastrite, tá com diarreia, mas também tá com depressão. Aí você pensa, e agora? Eu vou fazer o que com esse paciente? Né? Eu vou fazer uma dieta que cuide da onde? Ou vou dar uma suplementação para quê? Então hoje a ideia é a gente entender como que a gente elabora prioridade. Isso é importante para a gente em termos de clínico, né? Quanto para o paciente saber que tem um passo a passo, que tem uma continuidade. Mas é importante que esse paciente tenha uma adesão da dieta ou do cardápio, da conduta que você vai estar fazendo e que ele volte para ele ter resultado, porque você não consegue fazer tudo de uma vez só. Então, o que a gente vai trabalhar aqui hoje? Prioridade com senso de continuidade. Prioridade é singular, tá? Não é plural. Então, se isso significa que você vai escolher um. Aí quando você vai falar assim, top prioridades, é no sentido da continuidade, porque depois que eu terminar um, tem um segundo passo também importante, mas não tão importante quanto o primeiro. Então, quando você fala prioridade, é porque assim, se eu não começar por aqui, todo o restante não vai funcionar, porque é diferente de eu ter várias opções e eu querer escolher por qual delas que eu vou fazer, mas a outra também é importante de fazer, mas tanto faz se eu começo com a com a B. Quando é prioridade, é porque aquela tá gritando que ela tem que ser a primeira. Se alguém tem problema de intestino, né, e tá ali com uma absorção intestinal. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, de um paciente, tava com Intestinibacter alto e com a Akkermansia baixa. O que isso significa? A Akkermansia lá, vamos lembrar, camadinha protetora do intestino que ajuda na absorção de nutrientes. O Intestinibacter é ruim, ele degrada o muco. Então, eu vou ter uma bactéria degradando a proteção e a que ajuda a produzir zerada. A chance de um paciente desse não estar absorvendo nem da comida nem do suplemento e ainda ter chance de desenvolver uma doença autoimune, porque vai chegar uma hora que esse muco vai estar tão fraquinho que pode descamar, ainda mais se for um cocô ácido, é um cocô que está ácido, que está passando ali no tecido do meu intestino e está começando a lixar, né? Então até pode sair no coprológico células epiteliais, que é quando esse intestino está descamando. Se isso acontece, poxa, para ter a chance de permeabilidade intestinal e dar doenças autoimunes é muito grande. Mas vamos do comecinho. Se eu tô com um muco muito fininho, ele pode estar com ansiedade, pode estar com várias outras questões. É muito difícil que a dieta terapêutica ou até a suplementação funcione no intestino que não está absorvendo. Então, ele torna-se prioridade porque, de novo, sem eu arrumar a absorção, o restante que eu vou fazer de estratégia não vai funcionar. Agora, pode ser que ele esteja com uma inflamação intestinal, mas não com uma má absorção intestinal e que ele esteja completamente deprimido. Aí já é o contrário. Eu vou corrigir essa inflamação? Sim, mas se ele está muito deprimido, eu vou precisar de uma estratégia para que ele tenha forças para seguir a dieta ou o tratamento de estilo de vida, de suplemento, seja o que for que eu vou passar. Porque se esse paciente não está com força, gente, você pode passar o mais perfeito da conduta, ele não vai seguir. Mesma coisa, se eu não corrigir essa depressão, todo o resto não vai funcionar. Então, tem certas coisas que entra de bom senso de eu também entender nesse sentido o que começa primeiro, porque senão uma coisa vai gerando
esse impedimento. Tem outras coisas que são clínicas, que é isso que eu quero trazer um pouquinho agora. Então, vamos pensar aqui. Primeiro, como é que a gente vai desvendar a causa para conseguir traçar as prioridades? Peguei lá na anamnese, que eu perguntei várias coisas para esse paciente, que eu já também trouxe um pouco mais preparada para essa consulta, para dar tempo de eu aprofundar na consulta. Porque se eu deixar para perguntar tudo na hora, essa consulta vai durar 50 anos. Então, a anamnese eu já consigo ver ali, opa, ele já me falou que tem câncer de intestino, ou já me comentou aqui que fez uma cirurgia, que teve um trombo, enfim. Já tem coisas na anamnese que eu consigo colocar que são riscos da saúde. Ou às vezes de comportamento, ele me fala que tem depressão, fala que está desmotivado, fala várias questões. Então vai primeiro no que é mais óbvio. Poxa, a pessoa falou que está com câncer. Obviamente aquilo é algo que vai influenciar no seu diagnóstico e na sua conduta. Primeiro vai no óbvio. Depois anota qual que é o incômodo principal do paciente. Por que aqui é importante? Para eu saber como eu vou me comunicar com esse paciente, se tudo que eu estou analisando clinicamente tem relação com o incômodo dele. Então, será que lá na anamnese ele já falou que está com problema de intestino, está com diarreia, e também falou que tem dor de cabeça, também falou que tem rinite. E aí eu estou vendo na parte dos exames que as enzimas do fígado estão alteradas. Aí vi no coprológico que esse cocô está muito ácido. E ele vem me contar que eles têm um incômodo principal, é que ele está com distensão abdominal e isso está causando muito desconforto, tanto de cólica de gases, quanto dele se sentir mal perto das pessoas, ou da família, ou do trabalho, porque ele fica toda hora com vontade de soltar pó, por exemplo. Será que essa flatulência tem a ver com o que ele colocou lá na anamnese, com o que eu estou vendo no exame, para que isso some, vamos dizer assim, né, de pontuação, no sentido de necessidade daquele incômodo sobressair e eu cuidar dele como principal? Ou às vezes o paciente veio com o incômodo principal falando, quero emagrecer, mas você está olhando nos exames na anamnese que ele tem risco de ter trombo ou ter infarto. Eu vou ter que conversar com ele, porque a prioridade vai ser cuidar desse infarto e o emagrecimento vai vir de consequência desse equilíbrio. Mas a forma que eu vou conversar com o paciente vai mudar, porque ele precisa confiar em mim, ele precisa criar esse vínculo. Senão ele vai falar, ué, eu vim aqui para poder emagrecer, você está falando que eu não vou emagrecer? Não agora? Que é para eu poder cuidar do meu coração? Ah, eu não ligo, eu ligo para caber no vestido. Então, a sua forma de conversar com esse paciente vai mudar, a gente vai ter que ser bons em argumentação, né? Durante a consulta, vai anotando tudo que é reclamação repetitiva. Por exemplo, nossa, eu tô com a memória ruim. Daqui a pouco fala de outras coisas, daí ele volta e fica assim. Não, porque eu já tive um problema com a minha memória uma vez e blá, 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 blá. Daqui a pouco ele fala de outra coisa. Ele fala, nossa, mas a minha ansiedade, às vezes eu atropelo tudo, daí eu faço as coisas, depois eu esqueço. Poxa, ele tá o tempo todo. Ele às vezes nem citou que a memória é incômodo principal. Mas de tanto ele falar, você vai lá e já anota, porque aquilo é algo recorrente na vida dele. Durante a consulta, verifique os padrões que interferem na saúde do paciente. Por exemplo, ele vai falar que é tabagista, ou ele vai falar que não faz atividade física, ou ele vai falar que ele está num ambiente muito estressor, ou que cuida de alguém da família de madrugada e daí não consegue dormir direito, porque nem pode, porque depende de ajudar aquele familiar, aquele ente querido que está com uma doença. Então, o que vai interferir na saúde dele que tem a ver com os padrões do dia a dia dele? E aí você soma, entre aspas, os incômodos e os gatilhos que são similares para o mesmo diagnóstico. O que isso significa? Que se a gente for somar, pensa como se fosse uma planilhinha de pontos ou uma questão de somando os pesos aqui. Se eu coloquei que eu tenho problema de memória, mas ele também está com diarreia, mas também essa mulher, por exemplo, está entrando na menopausa. Você fala, peraí, tem muita coisa aqui que se relaciona. A mulher depois da menopausa, o estrogênio fica baixo. O estrogênio fica baixo, a gente tem a dificuldade de memória ali. Baixa o estrogênio, baixa
baixa a serotonina. Aí a pessoa fica mais deprimida, por exemplo. Baixa o estrogênio, tem problema na insulina. A pessoa fica com mais vontade de comer doce ou aumenta o apetite. Também o estrogênio tem a ver com ligação da tireoide. E a tireoide ajuda o quê? A contrair esse intestino. Se ele está desregulado, pode dar mais diarreia, por exemplo, ou o intestino ficar muito preso. Depois disso, você começa a somar. Peraí, tem muita coisa que tem a ver com hormônio. Ou peraí, tem muita coisa que tem a ver com falta de vitamina. Ou tem muita coisa que tem a ver com problema de intestino. Ou muita coisa que tem a ver com sono, com ansiedade. Enfim, vai dentro do portfólio inicial que você tem. E depois você aprimora. Mas dentro do que você já tem de experiência, vai fazendo isso de anotar, porque daí reveja a sua anotação, mas já organiza a sua anotação, seja no prontuário ou no papel, nesse sistema de pontuar. O que eu quero dizer com isso? Colocou os sintomas, os óbvios que você já sabe, os não tão óbvios baseado na sua experiência. E depois você tenta ver, peraí, o que está se repetindo? O que eu já sei que tem ligação com o quê? Para pelo menos começar uma linha. Então vamos lá. A gente pegou o incômodo principal do paciente. Faz de conta que é obesidade, tá? Eu quero emagrecer. Isso aqui é importante estar separadinho no prontuário. O grupo, qualidade de vida, risco à vida. Para as duas partes. Para a parte do incômodo do paciente e para a parte do exame de sangue. E às vezes vai ter paciente que você não vai ter exame, tem paciente que você vai ter os dois. Mas o incômodo do paciente você sempre vai ter. Então vamos supor que ele falou assim, eu quero emagrecer. Por mais que o emagrecimento possa gerar várias questões, né, na obesidade, de alguns tipos de câncer, de diabetes e tudo, mas o emagrecimento no geral vem como qualidade de vida. O que é risco à vida? Então, por exemplo, né, ele fala assim, Nutri, eu queria muito emagrecer, mas eu também quero emagrecer, só que eu fui no cardiologista e ele disse que eu tô pré-diabético. Então, eu vou botar emagrecimento no qualidade de vida, pré-diabetes no risco à vida. Aí você tá olhando os exames de sangue dele, você começa a ver assim, gente, esse monócito aqui tá acima de 10. Essa insulina tá acima de 10. Esse triglicérides está acima de 90. Essa TGO e essa TGP estão acima de 20. Vou ali em risco à vida e coloco risco aumentado para trombo. Qualidade de vida. Vamos supor que eu olho o exame de sangue dele e vejo que a B12 está baixa, que o ferro está baixo. Essa pessoa aqui pode estar cansada, pode estar com mais preguiça, com a memória ruim. Isso vai impactar na vitalidade dela, vai impactar na qualidade de vida. Entende a diferença? Então, risco à vida é aquilo que tem problema, a pessoa morrer, ou de realmente dar uma doença aí que vai impactar demais na vida dela. Qualidade de vida é importante? É, mas se eu for pensar em prioridades, risco à vida está na frente. Primeiro, deixa o paciente vivo, depois a gente organiza o resto. Então, um paciente com câncer, nutricionalmente, eu não posso deixar ele emagrecer. Tem câncer que faz a pessoa perder 15 quilos em uma semana. Às vezes, isso vira até mais prioridade do que a parte de inflamação, porque se eu não adequar a caloria desse paciente à absorção e diminuir o catabolismo da massa muscular e proteico dele, não vai sobrar paciente para eu cuidar da inflamação. Eu tenho que fazer esse paciente estar vivo para isso. Então, por isso que risco à vida entra como prioridade no lugar de qualidade de vida. Separei esses dois. Aí que eu vou ver que gene que está relacionado com o quê? Eu já não separei o que é risco à vida e o que é qualidade de vida? Vamos ver, inicialmente, quais os genes que ele tem ruins que tem a ver com o que eu anotei de risco à vida e de qualidade de vida dele. Tanto do incômodo, que é ali na consulta, quanto das alterações do exame. Por exemplo, ele me disse que quer emagrecer, não disse? Lá em qualidade de vida, no incômodo. Quais os genes desse teste que eu tenho que tem a ver com obesidade? O FTO lá do apetite. O outro que ele vai ter do PPRG, do como é que vai ser o jantar dele, se é mais ou menos calórico, se ele pode ou não consumir carboidrato de noite. O MC4R dele descontar as emoções na comida e acabar comendo muito. Quais outros genes ruins que ele tem que tem a ver com risco à vida? Vamos supor que esse risco à vida aí, o médico tinha falado a parte da diabetes, que a gente deu o exemplo. Vou olhar o gene do TCF7L2 que tem a ver com a diabetes.
Tá ruim esse gene dele? Não, ele tem esse gene bom. Agora, isso aqui não vai ser meu problema. E do de risco à vida? Vi ali nas alterações dos exames, lembra que a chance de trombo estava grande. Vou lá olhar o gene do TNF, que é para dar trombo. Vou olhar o gene do CYP1A2, que é do risco de infarto precoce com menos de 50 anos. Se esses genes forem ruins, aí eu vou dar mais um pontinho para que aquela estratégia prevaleça. E depois dos testes de microbiota, tem alguma bactéria ou alguma alteração no teste de microbiota que tem a ver com o risco à vida ou qualidade de vida que eu anotei? Porque desse jeito já é bastante coisa, mas pelo menos eu consigo diminuir para focar no risco à vida e qualidade de vida da primeira consulta. E não de querer trabalhar o teste genético dele inteiro e o teste de microbiota dele inteiro. Então, é como se a gente fosse afunilando. Depois que eu faço essa partezinha. Então, o roxinho, a gente tinha colocado que é qualidade de vida e o rosinha é risco à vida, certo? Vamos supor que eu pego aqui que o incômodo principal do paciente de qualidade de vida era do emagrecimento. Pergunta, o que mais te incomoda na obesidade? Por que você vê necessidade em emagrecer? Lembra lá que a gente falou do jeito da justificativa? Porque se ele me falar que o que mais incomoda é para caber no vestido do casamento, a minha linguagem de convencimento para ele tomar o suplemento, para ele fazer a dieta, para ele mudar o estilo de vida, é completamente diferente dele falar. É que eu vejo necessidade porque meu pai morreu cedo de infarto e eu tô vendo que eu tô indo no mesmo caminho. Então, aprofunde o que o paciente te deu como principal incômodo e pergunta o que mais incomoda e por que você vê a necessidade de... Ok, depois você vai ver, tem similaridade entre o risco à vida detectado e a qualidade de vida? Vem e anota aqui. Então, por exemplo, o risco à vida foi a questão da pré-diabetes e a qualidade de vida foi ele emagrecer. Se ele emagrecer, posso diminuir o risco dele da diabetes, porque vai melhorar a sensibilidade da insulina, por exemplo. Vou melhorar a questão intestinal, então da microbiota também vai impactar na questão da produção da insulina. Soma essas similaridades, igual a gente falou, para ter o nível de priorização. Então, por que eu falei isso tudo para vocês? Porque a gente junta a prescrição integrativa com a priorização. A partir do momento que eu rascunhei, botei meus pesos, peguei meu bom senso, eu tenho que pensar como que eu vou transmitir isso para o meu paciente. Vai ser com comida, vai ser suplemento, vai ser estilo de vida. Vou chamar outros profissionais para poder me ajudar aqui, porque às vezes vai chegar uma questão financeira. Às vezes o paciente até conseguiu priorizar e fazer todos os testes que vocês passaram, viu o valor naquilo, tá há anos sofrendo com problema, não aguenta mais gastar dinheiro e não tem tanto médico, fala, tá bom, eu vou pagar o teste genético, eu vou pagar o teste de microbiota, porque eu estou vendo valor nisso, de transformação. Mas e na hora da prescrição? Eles também vão ter que adequar com a realidade. Não é porque ele conseguiu pagar os testes que ele vai conseguir fazer qualquer suplemento ou comprar qualquer alimento que vocês passam. Então, prioridade vem dentro de diagnóstico, prioridade vem dentro do que eu vou prescrever e a prioridade vem dentro do que eu consigo fazer concomitante dentro da realidade desse paciente.